Sejamos todos muito bem-vindos ao Centro de Estudos Ubaldianos, Brasil. Estamos estudando a obra de Pietro Ubaldi. Já estamos no terceiro volume. E o terceiro volume, As Noures, Técnica e Recepção das Correntes de Pensamento. Já no capítulo 4, Os Grandes Inspirados. E aqui no capítulo 4 de As Noures, nós vamos iniciar o texto aqui do capítulo 4, Os Grandes Inspirados. Aqui Pietro Ubaldi inicia dizendo assim: realizei o exame de meu caso de fenômeno de Noures em seus mais salientes particulares. É chegado o momento de sair deste caso individual de Pietro Ubaldi para remontar a uma visão mais vasta do fenômeno, observando os casos de mediunidade inspirativa que a história nos oferece. Então, já vimos o caso particular do fenômeno Pietro Ubaldi com as suas noures. Agora nós vamos ver o caso dessas mediunidades inspirativas também em grandes inspirados, que foi registrado pela história da humanidade. Semelhanças e pontos de contato permitir-me-ão estabelecer a lei do fenômeno das noures, melhor que a observação de um só caso. Então, melhor do que ficar na observação só do caso de Pietro Ubaldi, nós vamos fazer a observação de vários outros casos de grandes inspirados, para que a gente chegue a uma conclusão mais consistente. No presente estudo das noures, nas noures de anatomia psíquica, realizei a vivissecção, estudo da anatomia, de minha alma. Então, realmente, Pietro Ubaldi fez aqui uma revelação muito clara do fenômeno que acontece com ele, do fenômeno da mediunidade inspirativa. Era isso necessário para a compreensão de meus escritos mediúnicos, dos quais o presente volume, As Noures, é o complemento e a continuação lógica. Era necessário fazer essa observação sobre Pietro Ubaldi, sobre a sua mediunidade, depois dele ter escrito um tratado científico, filosófico e religioso como a Grande Síntese. E agora vamos analisar como e por que, como ele conseguiu escrever a Grande Síntese. O meu caso mediúnico, porém, se desenvolve sobre a perspectiva grandiosa de muitos casos maiores. Pietro Ubaldi, humildemente, se coloca aqui como seu caso mediúnico sendo pequeno, comparado com outros casos de noures, de revelações que ele acha que é muito maior. Mas Pietro Ubaldi também tem o fenômeno das noures em Pietro Ubaldi também é enorme, talvez um dos maiores. Embora distanciados grandemente por importância histórica e potência, e não obstante das naturais diferenças dadas pelo temperamento do médium. Então, quer dizer, embora já tenha se passado algum tempo desses inspirados, grandiosos, e também condições diferentes, temperamento do médium, natureza particular das circunstâncias, e pelo ambiente imposto ao seu trabalho, todos esses casos têm um fundo único. Todos esses casos dos grandes inspirados têm um fundo em comum com a mediunidade também
do grande inspirado Pietro Baldi. Possuem notas características comuns, que renasceram também, no meu caso, menor. Aconteceram em todos esses casos. Isso corrobora, isso confirma minhas afirmações e interpretações do fenômeno com a presente teoria das Noures. Isso confirma as interpretações, as afirmações que Pietro Baldi fez neste volume, As Noures. Muitas palavras têm sido usadas para definir a teoria das Noures. Aqui tem um S a mais aí. Muitas palavras têm sido usadas para defini-la, a teoria das Noures. Inspiração, tem sido usado muitas palavras: inspiração, visão, êxtase, rapto dos sentidos, intuição, mediunidade, o demônio, as musas, o espírito, a subconsciência, a superconsciência, etc. Então, nesse passar dos anos, esse fenômeno da recepção de correntes de pensamento tem sido usado por muitos e tem sido dado nomes diferentes para o mesmo fenômeno das Noures. O misticismo, as religiões, o espiritismo, a filosofia, a arte, a psicologia, cada atitude do pensamento humano criou sua expressão sobre as Noures e observou de um ponto de vista particular o mesmo fenômeno da recepção das correntes de pensamento. Foram observadas de ângulos diferentes pela arte, pela filosofia, pela religião, pela psicologia, e isso é natural. O místico, o santo, o profeta, o poeta, o artista, o herói, o cientista, o inventor, numa palavra, o gênio, que simboliza todos esses outros termos, em todas as suas formas, tem vivido igualmente aquele fenômeno da recepção das correntes de pensamento. É um fenômeno próprio dos grandes avançados na evolução. Isso acontece para quem já evoluiu, quem avançou na evolução, e vai acontecer com todos e com cada um de nós também. Então, é um fenômeno próprio dos grandes avançados na evolução, da qual o gênio não é senão o antecipador, que agita o archote, a tocha, do espírito no seio de uma triste normalidade. Então isso já aconteceu com alguns grandes inspirados, aconteceu com Pietro Baldi, mas esses gênios, que simboliza todos os artistas, os médiuns, na palavra só, né, para falar, gênio, eles passaram por isso, né? O fenômeno das Noures é tão universal e antigo quanto o homem. Mais ainda, foi justamente na antiguidade que ele, o fenômeno das Noures, foi mais reverenciado, quando o conhecimento se atingia diretamente por revelação e o método intuitivo e dedutivo, que a racionalidade moderna não mais sabe usar. A racionalidade moderna não sabe mais usar o método intuitivo. E ele era, muitas vezes, o único método de pesquisa para a solução dos problemas na antiguidade e a conquista do saber. Então, o método intuitivo foi muito usado, principalmente pelas revelações na antiguidade, e hoje o ser humano perdeu essa técnica de como fazer isso e vem usando só da racionalidade, que não é suficiente para resolver, para dar solução a muitos problemas. A alma humana, então mais virgem, parecia mais próxima das origens, podendo atingi-las, as correntes de pensamento, diretamente.
Hoje, o pensamento se encontra decaído, havendo-se precipitado profundamente na racionalidade, e não sabe reencontrar os princípios. A forma de pensar atual, que deixou de ser intuitiva para ser racional, não sabe reencontrar as causas, os princípios. Desses grandes contatos espirituais nasceram as revelações. Então, desses grandes contatos, espirituais, nas revelações, né, nasceram toda aquela fenomenologia das Noures. Entramos agora num mundo maravilhoso. O fenômeno da registração inspirativa não se pode encerrar nos limites de um fenômeno científico. Esse fenômeno da mediunidade inspirativa não cabe dentro dos limites de um fenômeno científico. Esse caso está, para a simples captação nourica, como um raio para uma centelha elétrica. Então, claro que aqui a registração nourica seria um raio, um trovão. E os limites do fenômeno científico é uma centelha elétrica, pois que o homem é levantado num turbilhão à face de Deus, que é o centro conceptual do universo, Deus que aparece e se revela para assinalar os destinos do mundo terráqueo e de todos os mundos. Deus. Se no meu pobre caso de Pietro Baldi tive de falar em ascensão espiritual e purificação, quais condições de uma sintonização que não pode realizar-se senão por afinidade, a que vórtice de potência se terá realizado a transhumanização desses grandes inspirados que chegaram a ler o pensamento de Deus. Como Pietro Baldi disse, nós já lemos isto na sua obra, para que ele atingisse as fontes das correntes de pensamento superiores, ele teve que fazer uma purificação, uma evolução de sentimentos, evolução moral, para que ele pudesse sintonizar, para que ele pudesse encontrar ali conexão, ressonância com esses pensamentos superiores e puros, pensamentos de sentimentos nobres. Agora ele está dizendo, imagina que vórtice de potência, que esplendor tenha se realizado nessa transhumanização, nessa grande evolução dos grandes inspirados que chegaram a ler o pensamento de Deus, como os profetas Jeremias, o próprio Cristo, né, que lia o pensamento divino e sabia quais eram as vontades de Deus. Cristo disse, eu e o Pai somos um, ou seja, Cristo, Jesus de Nazaré, já havia se conectado com Deus, sabendo as vontades de Deus, lendo os pensamentos de Deus. E aqui se toca o caso limite da humana possibilidade de ascensão. Quer dizer, esse é um dos pontos do caso limite dessa possibilidade de evolução humana. Se a recepção nourica é fenômeno de elevação humana às altas esferas do superconcebível, a que tensão do ser, a que vertigem de luta, a que vórtice de potência terá chegado a alma humana nesses casos dos grandes inspirados? E como se torna pequenina e inadequada a ciência, com sua análise, com seu método racional, em face desses fenômenos grandiosos dos grandes inspirados,
que governam a história do mundo. Diante dos grandes inspirados, diante desses gigantes que se moveram numa atmosfera de pensamento titânico, em face da potência dessas forças vivas do espírito que descem à terra para fundir-se na história, para dar o sopro da vida às civilizações e orientar o progresso do mundo, diante das revelações que atingiram, por contato espiritual direto, a verdade das fontes primeiras do pensamento de Deus, em que se transforma a ciência com seus métodos exteriores, com seus preconceitos inibitórios, com a incerteza de suas dúvidas da ciência e de suas hipóteses de trabalho científico. Então, realmente é grandioso e é uma maneira nova de se realizar pesquisa através da intuição e da inspiração, onde se entra em contato direto com as fontes dessas entidades superiores para revelações científicas, filosóficas e religiosas, em que se converte, em face desses fenômenos que superam completamente o homem, em que se converte a pobre ciência humana, perdida nos tortuosos caminhos da análise, e que, no entanto, tudo quer julgar, a ciência tudo quer julgar e tudo quer aprisionar na pequenina técnica de sua experimentação. Então, veja que realmente nós estamos diante da dificuldade científica atual para compreender essas grandes revelações que a própria grande síntese de Pietro Baldi nos trouxe. A ciência, com seu método, encerrou-se, fechou-se, em limites que ela própria traçou, constrangindo-se na incompetência, nestes casos em que no fenômeno atuam fatores transcendentais. Nos fenômenos atuam fatores além dos materiais, fenômenos com fatores transcendentais e espirituais, como a ciência consegue, não acompanha, porque a própria ciência não aceita o espírito. Recentemente começou alguns cientistas a estudar o espírito. Até então a ciência estudava só a matéria e a energia. Como a ciência vai estar de posse do saber, do conhecimento, de concluir se ela não estuda o terceiro aspecto da substância, entre aspas, que é matéria, espírito e energia. Nesses casos, as noures conduziram o homem a uma tão grande altura ao longo das hierarquias que se elevam e convergem para a divindade, que o fenômeno já não se pode conduzir a um conceito científico, porque se realiza fora do mundo e de sua ciência. São fenômenos que estão transcendentes e muito incompreendido pela ciência odierna. As religiões, que significam uma orientação dada pelo alto ao espírito humano para guiá-lo no caminho de suas ascensões, são uma descida do espírito divino através das revelações. Então, a própria religião que recebe essas grandes revelações para que a humanidade possa se dirigir, para que tenha uma luz, para que tenha um facho de luz, uma tocha conduzindo-os, né?
isso tudo é revelação divina. Isso tudo é revelação divina através das noures, através da mediunidade inspirativa ou do nome que se dê, mas a fonte é sempre a mesma. No fundo dessas revelações, existe uma única religião que caminha e na qual, adaptando-se à psicologia dos povos, nas formas do tempo, a ideia de Deus avança, ou seja, a ideia que cada criatura faz do Criador, Deus, é proporcional ao caminho evolutivo percorrido por cada um. À medida que evoluímos, fazemos uma ideia mais completa e mais complexa sobre Deus. Avança essa ideia de Deus da Atlântida à Índia, ao Egito, à Grécia, ao monoteísmo, um Deus único, da intuição de Moisés, imposto ao povo de Israel, a fim de que conservasse a ideia até Cristo, que deveria continuar essa ideia que se tem de Deus e fecundá-la no seu evangelho de amor. Todos os grandes criadores do pensamento humano atingiram por inspiração a mesma fonte única, Deus, expressando-a progressivamente sempre mais perfeita. E esses grandes criadores, como, por exemplo, Krishna, Zoroastro, Hermes, Moisés, Buda, Orfeu, Pitágoras, até Cristo, Jesus de Nazaré, que supera todos os outros. A verdade é uma só. As aproximações humanas é que são diversas, mas a verdade divina é uma só. As aproximações e interpretações humanas é que são diversas, são sucessivas, proporcionadas ao progressivo desenvolvimento da evolução psíquica do homem. Essas aproximações que se faz da ideia de Deus, de como é Deus, essas são realizadas de forma progressiva, de forma proporcionada ao grau de evolução do homem. Não poderia ser diferente, né? Aqui a rodapé. Eis porque a ideia de Deus, em sua essência, é um superconcebível. A ideia de como é Deus é uma ideia superconcebível. Por quê? Porque Deus é absoluto. Nós estamos no relativo. A dificuldade é o relativo compreender o absoluto. Deus é infinito. Nós estamos no finito, tentando interpretar o infinito. Por isso a grande dificuldade. O homem deve limitá-la, essa ideia de Deus, para reduzi-la ao seu concebível. Então, as informações que temos, as revelações que temos dessa ideia de Deus, ela sempre é limitada para que nós possamos compreender. E sendo limitada, ela deixa de ser a expressão real, deixa de ser a expressão absoluta. Então, o homem deve limitá-la, a ideia de Deus, para reduzi-la ao seu concebível, para que ele possa compreender que ele é a única medida que pode, em seu relativo, assinalar-lhe os limites. Esse relativo, porém, se dilata por evolução do sujeito humano e logo, paralelamente, aquela ideia divina, aquela ideia de Deus, se amplia. Como dissemos, à medida que a criatura evolui, ela tem uma noção, uma compreensão mais completa e mais complexa sobre Deus Pai amoroso. Desse modo, a evolução da ideia de Deus é paralela à evolução humana. Sim. O Deus do poder e da vingança de Moisés torna-se o Deus
cristão do amor e do perdão, tornar-se-á o Deus científico da sabedoria. Com aquele Deus que Moisés nos revelou, era necessário, como Moisés revelou, um Deus vingativo, poderoso. Depois vem o Cristo e nos dá uma ideia de Deus Pai, e nos dá a prece do Pai Nosso, mostrando que Ele é Pai de todos nós, um Pai de amor, um pai de toda bondade. Então, por quê? Houve uma evolução da humanidade que pôde compreender um pai mais amoroso. Antes não. Antes um povo primitivo, selvagem, precisava de uma ideia de um Deus mais violento. O Deus terrível que aparece entre raios do Monte Sinai, inexorável e tremendo em sua justa vingança, imagina a vingança de Deus, se completa essa ideia e se agiganta no gesto mais humano da bondade. Aproxima-se da terra e nela lança, com o Evangelho, a semente da paz de espírito e da convivência social. Então, aquele Deus que nós temíamos passa a ser um Deus que nós adoramos como Pai infinitamente misericordioso, que o tempo todo nos busca para sermos felizes. E traz o Evangelho, que é a sua lei de amor, justiça e caridade, para a libertação de todos os terráqueos. Isso vem, essa revelação, através de Jesus de Nazaré. E hoje, a rude potência da revelação mosaica, a lei de Moisés, e a profunda bondade da revelação evangélica se continuam e se fundem na luz da racionalidade científica moderna, que também nos tem ensinado a pensar e que hoje atinge a hora de sua compreensão. Então, passando por esses degraus de evolução, hoje nós temos uma noção, uma compreensão, uma ideia de Deus mais científica, porque a modernidade nos traz isso. Existe, desse modo, uma contínua proporção entre as descidas das noures que revelam a divindade e a capacidade intelectiva humana. Existe uma proporção entre a revelação e a capacidade intelectiva, o grau evolutivo do ser humano. Ou seja, a primeira revelação é Moisés, dando um Deus terrível e temível. A segunda revelação mais evoluída é a do Cristo, trazendo um Deus amoroso. A terceira revelação, na opinião de nós espíritas, é o Espiritismo. E a quarta revelação já chegou também, que é a obra de Pietro Baldi, complementando o Espiritismo, trazendo informações até onde Kardec havia parado nas informações, nas revelações, nas pesquisas. Há uma paralela ascensão do homem e de sua representação conceptual do centro e uma descida progressiva de verdade por revelação, uma contínua purificação dos atributos humanos daquele conceito, à medida que o próprio homem purifica os seus atributos, os seus talentos também. Então, está dizendo com outras palavras que existe uma proporção entre a revelação que chega para a humanidade e o grau evolutivo atingido por aquela humanidade. Em pobres palavras, Deus, verdadeiro centro dinâmico e conceptual do universo. Veja, Deus é centro conceptual do universo. Não centro geométrico, porque o universo é infinito. Todo local é centro do infinito. Mas Deus é o centro conceptual do universo. Conta de si, através da revelação confiada a poucos escolhidos. Aquele quantum, aquela pequena quantidade
que a criança humana pode compreender, à proporção que vai crescendo. Então Deus, Todo-Poderoso, infinito, infinitamente bom, justo, amoroso, misericordioso, vai revelando em pequenas quantidades para a criança humana aquilo que a criança humana pode compreender. Na proporção que a criança humana vai crescendo, novas revelações chegam. E nós temos que estar abertos a novas revelações. Observar, pelo menos, observar. Se não gostar, deixe de lado. Mas é necessário observar as novas revelações, como eu disse e como eu citei, 4 revelações até então, para a humanidade terrestre. Dizer-lhe mais, revelar mais para essa humanidade infantil sobre um conceito divino sem limites seria inútil e perigoso, porque muita luz atrapalha. Devo falar a respeito de Deus, porque é justamente desse centro que desce a mais elevada noure. Pietro Baldi está falando sobre Deus, porque é de Deus, centro conceptual do universo, de onde vêm as mais elevadas correntes de pensamentos e os mais puros pensamentos. Assim, a divindade se avizinha sempre mais do homem. Assim, o homem começa a compreender mais Deus. Sempre mais viva a divindade e sensivelmente se torna real em seu coração, no coração dos seres humanos, despojando-se pouco a pouco de todas as reduções impostas pela representação humana e fazendo-se sempre mais verdadeira, sempre mais transparente em sua essência ao espírito humano. Então, à medida que o ser humano evolui, Deus se revela mais claramente, mais transparentemente, de forma que o ser humano consiga compreendê-lo e deixa de fazer limitações, porque até então o ser humano vinha fazendo grandes limitações para poder compreender Deus. Tudo isso é também um engrandecimento seu, porque a visão de Deus se torna vertiginosa. À medida que a criatura evolui e consegue compreender, tem uma visão vertiginosa de Deus. Uma visão maravilhosa que ele precisa estar preparado para alcançá-la e para não desequilibrar-se. Mas, justamente por isso, essa revelação, não é concedida, senão gradativamente. A revelação divina é feita justamente gradativamente para não ofuscar a visão, para não ofuscar a visão das criaturas. A ideia de Deus é necessária ao homem. A ideia de Deus deve estar-lhe próxima para a sua vida. A ideia de Deus deve, para ser útil, proporcionar-se à sua compreensão. A ideia de Deus deve se adequar à compreensão da criatura e necessidade de ação. A ideia de Deus deve, como representação, manter-se a uma justa distância que ilumine sem cegar. Ou seja, essa representação de Deus tem que ser proporcionada ao grau de entendimento, de compreensão de cada um. Como que manter-se a uma certa distância, esse foco de luz que ilumina, mas se trazer mais próximo, cega, ou seja, traz desequilíbrio para a criatura que tem limitações para compreender o absoluto. Então, manter-se a uma justa distância que ilumine sem cegar, que se revele e que se esconda ao mesmo tempo. Daí a gente compreender algumas coisas que Jesus nos revelou por parábolas.
parábolas que permite que todos possam ter contato com ela, mas que compreendam aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, ou seja, que compreendam aqueles que já têm nível de compreensão para assimilar aquilo sem desarmonizar-se, sem desequilibrar-se, para que ele continue em paz, harmônico, não sendo muita luz que poderia cegar. Assim, o grande conceito desce ao mundo por sucessivas aproximações. O grande conceito, a grande revelação da divindade, de como é Deus, vem descendo ao mundo em sucessivas aproximações. É como uma espiral em que se vai circulando e, quando se pensa que está no mesmo ponto, está um ponto mais próximo do centro para atingir o alvo. Inspirados e revelações se encontram unidos em cadeia. Na expressão progressiva de um pensamento único e contínuo que governa o mundo. O pensamento único e contínuo que governa o mundo é o pensamento divino, é o pensamento de Deus, né? Existe uma grande noure. Deixa eu liberar um espaço aqui no meu HD, que ele está pedindo aqui, senão eu vou perder a gravação. É coisa rápida aqui. Eu vou aqui liberar um espaço. Não, aqui não, aqui. Que coisa, eu estou com pouco espaço no HD e eu já tinha feito esses dias algumas gravações e não apaguei. Deixa eu apagar aqui. Pronto, agora liberei espaço. Voltemos ao texto. Então, existe uma grande noure, uma grande corrente de pensamentos que desce, contínua, através de diversos instrumentos, através de diversos médiuns, e que é a divina unidade de princípio que mantém a continuidade de pensamentos através dos ciclos das várias civilizações, ciclos que se rompem e se reatam. É essa unidade originária que se ramifica no pensamento humano, que mantém uma linha verificável e evidente de desenvolvimento lógico, através das vicissitudes históricas do mundo. Isso prova que é idêntico o centro irradiante e animador dos vários instrumentos registradores. Isso prova que o centro irradiante, que é Deus, é um centro único, idêntico e animador de todos os vários instrumentos registradores, que são os médiuns, que são os gênios, que são esses grandes inspirados. Grandes e pequenos, todos coordenados no tempo sob o mesmo impulso, para a execução da mesma obra, da revelação progressiva do pensamento divino. Novamente, mostrando que o pensamento divino é revelado ao homem de forma progressiva, coordenada, controlada. Cada um diz frequentemente, sem saber tudo, uma como que frase sua, e da união de todas essas frases sairá composto depois um discurso cheio de sabedoria. É como se cada um de nós soubesse uma das frases e depois, juntando todas as frases, temos um discurso maravilhoso, cheio de sabedoria. É como também acontece hoje que a nossa ciência, a nossa filosofia e as nossas religiões estão ramificadas e cada uma produzindo um retalho que depois pode compor uma colcha,
para cobrir a cama. Porém, os retalhos estão esparsos. Os retalhos precisam ser reunidos numa grande síntese que a ciência, que a filosofia ainda não fez, mas que já está feito na obra A Grande Síntese. Lá está feito o resumo, a colcha, essa síntese de todo o saber humano. Assim se fundiram num só corpo as vozes dos profetas do povo de Israel na ideia do Messias. Então se fundiu num corpo só todos aqueles profetas que anunciavam a vinda do Cristo, 1500 anos antes de Cristo vir, todos esses profetas que inclusive eram inspirados diretamente por Cristo. Cristo que coordena, que preside todo o planeta Terra espiritualmente e que tem organizado, presidido, programado todas as revelações divinas que têm chegado até nós na Terra, inclusive essas 4 revelações que eu disse agora mesmo. Assim, em expressões mais vastas, se reúne novamente a visão mosaica, que reduziu ao monoteísmo a fragmentação da unidade divina do politeísmo. Veja que a revelação através de Moisés produziu o monoteísmo, a revelação, a crença de um Deus único, já que até então estava fragmentado no politeísmo. Acreditavam-se, cultuavam-se vários deuses, Deus do mar, Deus da água, Deus do fogo e etc., que na verdade é um Deus sobre todos, é um Deus único. Então, a revelação através de Moisés, essa visão de Moisés, nos ajudou muito, nos alavancou muito a humanidade, trazendo uma ideia de monoteísmo, uma ideia de Deus único. Uma fusão que nos apresenta esse monismo, que nos apresenta a divindade não só como única, não só como um Deus único, justo e boa, mas realmente uma divindade palpitante, uma divindade a qual sensível psiquismo animador presente em todas as coisas. Como dissemos, Deus está presente em todas as coisas. Na verdade, e mais fácil de compreender, é que Deus é infinito. Nós estamos mergulhados em Deus. Não existe nada fora de Deus. Moisés teve que imprimir com um ferrete de fogo, teve que marcar a fogo, na alma de seu povo, a ideia de um Deus terrível, que para nós hoje é uma ideia absurda, essa ideia de Moisés. E repugnante, ninguém aceita mais um Deus terrível, vingativo. Pois, a humanidade de hoje, somos acariciados pela piedade de Cristo, que revelou um Pai em Deus, revelou um Pai amoroso, Deus. Hoje o terror é desaparecido. Tão mitigada foi aquela vingança que não conhecia piedade, mas subsiste o mistério. O mistério foi colocado um pouco mais para frente, porém ainda subsiste o mistério. Sempre menos se pode impor uma fé aterrorizante à mente e mutilando o conhecimento, e a revelação da bondade é continuada na revelação dos mistérios. Cada vez menos se impõe a fé, e muito menos cada vez se impõe uma fé aterrorizante, e cada vez menos se impõe uma fé cega
A humanidade de hoje, no seu nível de evolução moral e intelectual, não aceita mais, goela abaixo, boca abaixo, uma fé cega. Tem que ser uma fé raciocinada para ser uma fé consistente, resistente, uma fé sólida. Hoje já a humanidade não aceita mais essas colocações e imposições de dogmas. É necessário explicar e o ser humano tem sede das explicações e assim ele passa a compreender e confiar mais em Deus. Hoje não se eleva mais apenas o gesto do profeta que diz: penitência para aplacar a ira de Deus. Nem apenas o gesto de piedade que fala: bem-aventurados que sofrem. Dá-se, porém, a explicação da inflexibilidade da justiça divina e da redenção cristã através da dor, em termos precisos de razão e em termos precisos de ciência. Aquela informação de aplacar a ira de Deus não é aceita mais. As bem-aventuranças, como bem-aventurados que sofrem, é necessário explicar. Bem-aventurados, felizes os que sofrem, corrigindo os seus erros, corrigindo onde erraram, construindo onde destruíram, trazendo a verdade aonde espalharam a mentira. Bem-aventurados os aflitos que sofrem, buscando correção, regeneração, salvação. Eles são felizes, porque serão consolados. Nada foi modificado do pensamento precedente. Pensamento perfeito, não foi modificado. Mas esse pensamento, ele foi continuado. O mesmo pensamento, após milênios, é novamente trazido à luz da consciência humana, saída atualmente da minoridade, não mais apenas como ato de fé e estado de graça, mas como uma imprescindível necessidade racional que aquela mesma doutrina impõe para os caminhos novos, únicos, em que em tempos de perda da fé permanecem ativos, isto é, os caminhos da racionalidade, que é justamente a forma mental do nosso momento. O nosso momento é de compreensão, de aceitação, através da demonstração racional, da demonstração científica. O ser humano hoje já não aceita mais dogmas sem explicação. Fé cega, não. Então, essas são as exigências atuais. Por isso, nós vamos observar que no passado a ciência tentou desmentir fatos e contra fatos não tem argumentos. Então, a religião tentou desmentir fatos e fatos contra fatos não tem argumentos. E nessa tentativa de desmentir fatos, a religião perdeu crédito para a ciência. Por isso, hoje, algumas pessoas acreditam mais na ciência do que na religião. Então, por isso, esse raciocínio, essa maneira nova de expressar a revelação para a humanidade, através da ciência, como está a obra de Pietro Baldi, que é uma obra cristocêntrica, está centrada no Cristo. A obra de Pietro Baldi está centrada no Evangelho de Cristo, mas usa da linguagem e da argumentação, da demonstração científica para convencer a humanidade que hoje assim exige. A Noure, em sua profundidade, a mesma, traz de novo à luz o Evangelho. Substancialmente esquecido, o Evangelho foi esquecido, mas agora em forma de ciência, é o que acabamos de dizer. Então, essas correntes de pensamento
na sua essência, na sua profundidade, traz de novo a luz do Evangelho libertador do Cristo, que havia sido esquecido, mas que agora o Evangelho de Cristo, que é a lei de Deus, vem no formato expresso pela ciência. Então, a necessidade de usar raciocínio para interpretar, para se conduzir, para se ter uma fé sólida. Por isso, a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. A fé sólida é aquela que pode encarar todas as revelações da ciência em todos os momentos, em todas as épocas da humanidade. Esta é a necessidade dos tempos, é a necessidade dos tempos modernos, a fim de que o Evangelho seja de novo sentido, para que a moderna concepção do saber não se extravie. Ela é chamada às origens, fundida com as antiquíssimas intuições dos iniciados, utilizada no momento da maturidade espiritual, atingida como meio de divulgação dos mistérios, entre os quais já não é permitido hoje esconder a verdade. Não é permitido, não é possível esconder a verdade. As pessoas têm sede de conhecimento libertador. Unidade, diz hoje a grande Noure. Unidade, a grande revelação, as grandes correntes de pensamento. Unidade. Unidade de religiões e unidade de ciência. Descoberta de uma consciência unitária, de humanidade em torno de um Deus único, ideia central, que deverá salvar e dirigir o mundo na nova civilização do terceiro milênio. E já estamos no terceiro milênio. Por isso, a revelação da obra de Pietro Baldi, nesse formato científico, esse evangelho com a demonstração científica, para atender à necessidade do ser humano moderno, que está no terceiro milênio. Então, essa é a exigência da civilização do terceiro milênio. Já não cabe mais em nossas cabeças dogmas e imposições, como se nós não tivéssemos capacidades de raciocinar, como se nós não tivéssemos capacidade de escolher aquilo que é o melhor para nós. Assim, a ciência é recuperada totalmente com a síntese no ciclo evolutivo das revelações, para preparar no seio da humanidade a maturação de uma nova consciência cósmica. Assim, a ciência é recuperada e ativada com a síntese no ciclo evolutivo dessas revelações, para preparar, no meio da humanidade, essa maturação de uma nova consciência cósmica. O momento histórico é grave, solene, rico de valores em decomposição e rico de germens em frenético desenvolvimento, como nos tempos messiânicos. Então o momento agora nos faz lembrar os tempos messiânicos, né? Em meu estado de contínua percepção nourica, sinto as correntes espirituais do mundo e tenho a sensação viva de iminentes e novas orientações do pensamento humano, que abaterão as resistências de todos os misoneísmos, que abaterão todas aquelas resistências em mudanças. As mudanças vão acontecer e estão acontecendo. Pietro Baldi diz: e me entreguei completamente às forças do alto, através das noures, das correntes de pensamento, a fim de lançar entre muitos
uma semente que germinará, uma semente do Evangelho, da lei de Deus, que é a lei de amor, justiça e caridade, vinda do alto, nesse formato novo, que é a expressão que a ciência usa, que é o que a humanidade, que é o que a civilização do terceiro milênio tem sede, tem necessidade. Então, Pietro Baldi se dedicou e se entregou completamente a essas forças. Nós agradecemos a paciência, a tolerância, a concordância de cada um de vocês em estudarmos juntos a obra de Pietro Baldi. Que nós tenhamos as nossas ações, nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos dignos das bênçãos de Jesus e de Deus, nosso Pai amoroso. Fiquemos todos em paz. Muita paz a todos.